Oi, gente! Hoje a nossa aula será sobre o processo de luto. Como é quando nós escutamos alguém que está em um sofrimento grande em decorrência de uma perda? Algo para a gente começar a pensar é como muitas vezes as pessoas nos procuram dizendo: eu quero ajuda porque eu preciso esquecer. Eu preciso não pensar mais nisso. Eu não aguento mais pensar sobre isso. Eu não quero mais sofrer. Nós sabemos como o nosso trabalho como profissionais da psicologia não é fazer com que o sofrimento desapareça, até porque nós não temos recursos para isso. E ainda que tivéssemos, quando uma perda dói tanto, é porque aquilo que foi perdido foi marcante, foi significativo, foi importante na vida da pessoa. Por isso que num texto que ficou bastante conhecido para a discussão sobre as respostas psíquicas à perda, que chama Luto e Melancolia, Freud nos diz que o luto não é simplesmente algo que acontece, um estado. O luto é um processo. O luto é um trabalho. Nós falamos então do trabalho de luto. Quando alguém perde alguém, a sensação é de que não há o que fazer. Há também a sensação de que as coisas perdem o sentido. Né, a motivação para viver também diminui. E aí vem a ideia de ser um trabalho. O que Freud nos coloca, quando ele fala sobre o luto e a melancolia, é que o luto se refere a essa perda. Mas outra questão importante é: o que é que alguém perde quando perde alguém? Muitas vezes a gente sabe que perda aconteceu, uma morte, uma separação, um afastamento, uma interrupção. Mas a dor, para a gente conseguir escutar a dor, a gente precisa se fazer essa questão: o que é que a pessoa perdeu ao perder quem ama? E nisso a gente vai pensando o amor. Quando a gente ama alguém, a gente não ama apenas a pessoa externa que existe fora de nós, aquela pessoa que a gente olha com os olhos abertos. Quando a gente ama alguém, essa pessoa passa a existir em nós, passa a haver um lugar psíquico para essa pessoa. Junto com essa presença externa, a pessoa e o que ela nos faz sentir, vem a série de imagens que nós construímos e que condensam os sentimentos, as emoções, as expectativas, as lembranças que nós temos com aquela pessoa. Então, num relacionamento amoroso, dos mais diversas formas de amor, a pessoa que é significativa para nós, ela existe na nossa vida e ela existe também em nós, ela existe psiquicamente. Não tem como separar essa pessoa com quem eu me relaciono da forma como ela foi internalizada para mim, do lugar que é preenchido com os meus desejos e fantasias, com as minhas expectativas e lembranças. Quando uma perda acontece, a pessoa deixa de existir fora de mim, mas isso não quer dizer que ela deixa de estar nesse lugar psíquico, que com o tempo foi sendo nutrido de tantos elementos. Como eu falei para vocês, a pessoa externa é aquela que a gente olha com os nossos olhos abertos. Ainda assim, se essa pessoa está diante de nós, existe a pessoa e
toda a formação psíquica em nós que nós temos dela. Quando a pessoa já não está presente e a gente já não consegue olhá-la com os olhos abertos, fechando os olhos, ela está muito presente em nós. Uma das experiências mais dolorosas do luto é o quanto parece que ela vive cada vez mais dentro da gente e é muito difícil acreditar que nós não voltaremos a vê-la, que nós não voltaremos a tocá-la, que nós não voltaremos a conversar com ela, né? Como é chegar no final do dia e não poder contar sobre o nosso dia? Como é acordar e não poder dizer bom dia, falar algo com carinho? É a saudade desse contato, é a saudade dessa proximidade. Eu estou pensando aqui naquela música, naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Então é como se, além do espaço psíquico, a gente olha ao nosso redor e a pessoa está faltando ao nosso redor. Uma música bastante conhecida para falar de luto, né? Também diz assim: e nas paredes do meu quarto ainda está o seu retrato. Procuro ver para não lembrar. Desculpa, não quero ver para não lembrar. O quanto até a troca que eu fiz tem algum sentido, né? Mesmo que a gente não olhe de olhos abertos, não tem como escapar dessa lembrança, né? Eu não quero ver para não lembrar, e eu pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Deixa eu repetir, me confundi um pouquinho, mas deixa eu repetir esse trechinho, que ele é forte para a gente pensar no processo de luto. Na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver para não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Se vocês já identificaram, o refrão dessa música é: e eu gostava tanto de você, do Tim Maia. E esse não quero ver para não lembrar tem muito desse esforço. Eu não quero pensar sobre isso, eu não quero me lembrar disso, essa recordação me dói, eu quero evitar as recordações. Pensei até em me mudar, como apesar da pessoa não estar mais ali, ela está. A presença dela, né, cada objeto, cada espaço da casa, cada comida que ela gostava, cada música que ela escutava, cada piada que ela ria, cada programa que ela assistia, são presenças dela para nós. Apesar da pessoa não estar mais lá, ela está com a gente. E mesmo que a gente se mude, né, a presença externa não pode ser separada. Lembrem-se da presença psíquica. Quando uma pessoa se vai, a gente pode se mudar, tirar os retratos, tirar os objetos, e aí a gente vai tirando os elementos da presença externa. Mas o trabalho de luto envolve que a gente lide com a presença psíquica. Com quanto, quando amamos alguém, essa pessoa existe em nós. Essa pessoa tem um lugar em nós. E a defesa psíquica maior quando a gente perde alguém externamente é se agarrar nessa imagem interna, é se agarrar nessa presença psíquica. E por isso que as lembranças ficam tão em carne viva. Então, para pensar o luto, já que eu comecei com a música do Tim Maia, eu acho que a gente pode se imaginar escutando alguém e essa pessoa está nos dizendo, né? Não sei por que você se foi. Então essa é uma reação muito frequente nos processos de luto, o não sentido.
apesar da finitude ser algo que nós temos consciência, nós humanos, né, a gente vai tomando consciência sobre o que é a vida, sabendo que a vida acaba, sabendo que a vida termina, sabendo que nós morreremos e que as pessoas que amamos morrerão. Ainda assim, quando acontece um fim, a nossa resposta é de revolta, é de indignação, é negar, não, isso não pode estar acontecendo, isso não pode estar acontecendo comigo, não é possível, eu não sei por que você se foi, né? E muitas vezes é assim que a pessoa nos procura na clínica, dizendo, eu não sei por que a pessoa se foi, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar, eu não consigo. Eu não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Então a escuta da clínica psicanalítica é muito uma escuta da saudade, porque na saudade há dor, mas na saudade há muito carinho. Na saudade tá ali a chave de por que a relação com aquela pessoa era uma relação tão significativa, tão especial. Na saudade tá a chave de o que foi que aconteceu externamente, na realidade compartilhada, que tornou esse lugar psíquico um lugar tão central. Então não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. Junto, é aí que Freud nos fala da melancolia. Junto com a perda de alguém, a gente sente muitas vezes a perda de si. Porque não dá para separar quem nós somos de quem amamos. Não dá para separar o amor que sentimos por outras pessoas que são importantes na nossa vida do amor por nós e pela própria vida. Então, quando alguém que é importante, especial e amado por nós se vai, é como se a gente não pudesse imaginar uma vida sem tristeza, uma vida sem dor, uma vida com sentido. E de tristeza vou viver sem seu amor, eu não me lembro, gente, mas sem seu amor não sei lidar, né? Eu não me lembro exatamente a letra, mas o quanto a falta do amor de quem amamos acaba sendo uma falta de nós mesmos, uma falta de um sentido para nós. Você passou em minha vida, viveu, morreu em minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate. Então, toda a nossa relação com o passado, né? Tem uma frase muito bonita da Maria Rita Raquel sobre o tempo, que fala assim, se a gente pensa o presente como a água em que nós estamos nadando, o passado é o que nos dá profundidade. Então, o passado é o que nos torna quem somos, o passado é o que nutre toda a nossa existência psíquica presente. Só que a capacidade de imaginar o futuro tem muitas relações com o sentido que nós damos hoje ao nosso passado. Olha como está tudo interligado. Futuro, presente, passado. Essa capacidade psíquica tão importante para uma saúde, que é a capacidade de imaginar, a capacidade de fazer planos, a capacidade de fazer projetos, quando uma perda acontece, ela se destrói. Não que ela não possa ser recuperada, mas a gente precisa respeitar que quando a gente ama alguém, a gente ama aquela pessoa que existe e a gente ama também o que aquela pessoa nos leva a imaginar, o que aquela pessoa nos leva a fazer planos, o que aquela pessoa nos leva a sonhar. E quando uma pessoa se vai, os sonhos se vão também, os ideais se vão também, né? E por isso que o processo de luto, né? Pensando na parte da parede do quarto, né? Pensando no retrato, pensei até em me mudar, não quero ver para não lembrar. Por mais que a pessoa chegue
pedindo para esquecer. O trabalho de luto em análise é um projeto, é um processo de lembrar, de dar palavras à lembrança, de dar palavras à saudade, de dar palavras à dor, de dar palavras ao não sentido, de elaboração de qual é esse lugar psíquico tão forte dessa pessoa que se foi. Então, que recurso nós temos para lidar com esse processo tão doloroso e tão custoso que é o processo de luto? O recurso que nós temos são as palavras, e o que nós podemos oferecer é a nossa escuta. Nós não temos como oferecer alívio, conforto, soluções. Afinal, a vida acaba, e isso é triste para nós também, e isso é doloroso para nós também. Mas para que, diante de um fim, novos possíveis possam existir, é preciso que esse fim seja simbolizado, é preciso que esse lugar psíquico que a pessoa que amamos tem possa ser elaborado. Nós precisamos de palavras. Vou colocar então a música do Tim Maia, eu não lembrei a letra todinha, mas deu pra gente ir comentando. Então, vamos escutar a música e pensar juntos. Como seria se nesse momento nós estivéssemos escutando alguém falando as palavras que a música nos traz?